Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Esse canal é um canal que traz conteúdo de música e idioma. E a gente está começando agora, então se você gostar do canal, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, considere curtir e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. A gente fez uma conversa com o professor Marcos Vinícius, quase um podcast, e a gente conversou sobre a música Loyal, Brave, True, da Christina Aguilera, a música que foi tema de filme, do filme Mulan, em 2020, e a gente quer trazer esse conteúdo para vocês. Ele vai trabalhar um pouco a parte do idioma, a parte da letra, da pronúncia, e a gente espera que você goste desse conteúdo. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lenilson. Boa tarde, Simone. E bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo aí o videozinho do tutorial de gravação, porque eu não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? Bom, gente, eu sou o professor Marcos Oliveira, leciono no Centro de Línguas desde 2012, saí um pouquinho saí em 2013, 2014, mas voltei em 2015, estou lá até hoje. E a minha história com o inglês é uma história bem curiosa, porque é uma história tardia, né? Eu não passei pelo processo formal de instrução de inglês na juventude. O meu contato com o inglês veio através da música. Eu tive muito contato com o inglês através de letras de música, que eu sempre gostei muito, sempre curti muito. A gente estava até conversando no último vídeo, né? Nos anos 80, ali, nos anos 70, né? Tinha uma coisinha chamada Revista de Letras Traduzidas. E a gente comprava aquelas revistas na banca, né? A gente fazia aquelas pilhas de revistas com as letras das músicas e as traduções. Só que existia banca, né? Hoje é isso, ainda existia banca de revista na época, né, gente? E eu comprava essas revistas, eu ficava ouvindo e cantarolando e pegava ali o significado para traduzir. E esse era o contato que eu tinha com o inglês. Curso mesmo de idiomas eu não... Minha família não tinha como pagar e o Centro de Línguas era no sorteio, né? Eu tentei o sorteio várias vezes e nunca consegui. E o meu irmão já conseguiu, meu irmão chegou a estudar formalmente, eu não cheguei. E nesse contato como professor, aliás, como estudante de idiomas, né, autodidata, eu sabia muita coisa e várias outras coisas eu não sabia. Eu cheguei na universidade e eu não sabia usar direito do e das. Eu ainda tinha muitas dúvidas. E a gente sempre tem como professor de idiomas, né, a gente está sempre estudando. E eu tive o meu primeiro contato formal com um material instrucional, com aula formal de inglês, eu já trabalhava. Paguei meu primeiro curso de inglês já, né? Já tinha mais de 20 anos. E foi aí que eu comecei realmente a aprender as coisas de fato, que eu realmente mergulhei e que eu realmente entrei nesse universo. Eu fiz letras, mas eu não pensava em dar aula de língua inglesa. Eu pensava que seria uma opção ali para mim, né? Uma coisa ali para deixar ali engatilhada, caso não conseguisse fazer o que eu queria, que era lecionar língua portuguesa e literatura, sempre gostei muito de literatura. E fui para o inglês por uma questão mercadológica, né? Que havia uma demanda maior de professores, né? Mais vagas de professor de inglês. Comecei a lecionar inglês, mergulhei nesse universo, passei a amar inglês, né? Já gostava muito, passei a amar e tô aí. Mas foi uma história bem truncada, uma história meio irregular com o inglês, né? Não foi aquele processo ali do início ao fim e tal. E eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quando eles entendem alguma coisa em sala ali, que na época eu tinha muita dificuldade, cara, vocês já estão muito melhores que eu na idade de vocês. Vocês já estão sabendo a diferença entre do e does? Na idade de vocês eu não sabia. Então vocês já estão bem melhores. Então vamos lá, vamos para frente que o negócio vai dar certo. Eu penso assim, né? Muita gente pode pensar, eu não sei inglês, então eu não vou cantar, e tá aqui, caiu de paraquedas no coro. Olha, a gente tem professor formado que começou desse mesmo jeito, através da música, através da arte, e foi se aprofundando. É lógico, a gente não pensa no coro virtual para ser um formador de professores, mas sim um formador de pessoas falantes de um idioma diferente, seja espanhol, seja francês, no caso agora o inglês. A gente quer que a pessoa se envolva com o idioma, fale o idioma e dê aquela soltada, para ver que não é tão difícil. O coro virtual é um projeto que dá significado, gente, aos idiomas. E você vê a coisa funcionando na prática, você vê o idioma numa coisa que está perto de você, né? Então, às vezes, na aula, a gente está lá com um livro aberto, aquele quadradinho azul do American English File, né? Que é o Grammar Bank, que a Simone conhece muito bem.
Muito E bem. aí a gente tá lá com uns exemplos que são meio away, uns exemplos que às vezes não dizem respeito a vocês. A gente às vezes está lá com alguns exemplos, com algumas frases que são meio alienígenas. E quando você está trabalhando aqui no Coro Virtual, não, cara. É uma música que tem uma história, que tem um background e aquilo te envolve, tem a arte. Então é um negócio muito legal, cara. Eu acho sensacional. Deu uma Deu travadinha. uma travadinha. Opa. Já. Voltou? Eu espero que essa travada não Eu tô. faça a gente não ter o vídeo de novo. Já pensou, gente? Não, pra mim aqui tá normal, pra vocês. Aqui tá travado, inclusive. A tua imagem tá travada e o áudio tá robótico. Caramba, cara. Agora Não, mas vai dar certo. eu tô me perguntando Só aqui dá se é a minha o computador conexão. vai acalmar e vai processar direitinho. Eu vou silenciar o meu vídeo. Silenciar o vídeo é ótimo, né? Vou fechar meu vídeo aqui pra ver se quando eu reativo ele. E agora? Agora o áudio voltou legal. O vídeo, vamos ver. Tá travadinho ali e voltou. Voltou de novo. Voltou, né? Mas pegou, né? A parte da fala, né? Não, aí eu queria que você Não. repetisse, pode ser? Assim, que a gente estava falando da questão do contexto, né? Que o Coro Virtual traz para os idiomas, não só para o inglês, né? O projeto percorre as línguas que nós estudamos no Silgama. E no livro o negócio às vezes está meio descontextualizado, né? Tá ali um exemplo que não tem contexto, um exemplo que às vezes não diz respeito à realidade dos alunos, às vezes aquele exemplo ali aquela frase não te diz nada, né? E o Coro Virtual tem uma música, a música tem uma história, a música tem um background, a música tem ali toda uma série de referências que vai te engajar, que vai fazer você realmente entender e vivenciar aquilo ali. Então é uma vivência prática do idioma, né, cara? Eu acho sensacional por conta disso. Sim. Verdade. Exato. Então, vamos lá, vamos partir para a música. Vamos. Como eu sempre peço, né, para os professores, a gente já tinha feito isso, dá aquela... Abre, a gente sabe que você fez uma apresentação super top, show aí. Abre a apresentação para a gente, vamos ver se a gente consegue ver e conta para a gente, pronuncia para a gente essa letra, para a gente entender direitinho cada pronúncia. Vamos. Uma letra forte, né? Uma letra bem legal. Do filme do live action, Mulan, né? É a Loyal Brave True. Breakthrough, exatamente. Da Christina Aguilera. Bom, gente, a Mulan é um filme que dispensa apresentações, não é? Todo mundo curte muito esse filme. Eu tenho que tomar vergonha na cara e tenho que assistir. E fazendo essa pesquisa para fazer esses slides, eu fiquei maravilhado com as imagens do filme. As cores, a paleta de cores, a questão ali da China antiga. Então, um negócio sensacional. Eu fiquei maravilhado com isso e eu fiquei com muita vontade de assistir o filme. E aí, a Simone achou até bom não ter assistido o filme, porque eu não dou spoiler, né? Não dá spoiler, exato. Pois é, não tenho como dar spoiler porque eu não assisti o filme, né, gente? Aí a Simone falou pra gente segurar aqui em alguns comentários, né? Porque senão... Então, gente, vamos lá, né? Porque aqui é uma curiosidade, né? Sim, aí dá vontade de assistir o filme. Exatamente. Ela começa, então, comentando algumas questões sobre a guerra, né? O filme, os próprios trailers, né? Que já conhece, então, uma mínima noção sobre Mulan, sabe que tem esse enredo, né? War is not freedom. War is not freedom. Over my shoulder, I see a clearer view. Ela começa falando que a guerra não é liberdade, né? Uma frase forte, né? Over my shoulder, I see a clearer view. Sobre os meus ombros, eu tenho uma visão mais clara. Eu vejo uma vista mais clara. A questão do peso sobre os ombros, né? A gente até falou no nosso último vídeo, né? Que ela carrega uma responsabilidade muito grande no filme. E eu não vou contar para vocês qual é. Vocês vão assistir e vão descobrir qual é essa responsabilidade. All for my family. Reason I'm breathing. Everything to lose. Tudo pela minha família. A razão pela qual estou respirando. Tudo a perder. Também são questões ali da temática do filme, né? A gente chegou a comentar algumas coisinhas sobre esse verbo aqui. Breathe.
pegar aqui o apontador laser. Breathing. Só que na letra da música, vocês não vão ouvir ela falando certinho. Breathing. Ela vai falar breathing. Breathing. Ela quase não fala esse gerúndio, né? Questão ali de encaixar na métrica, né? A gente até falou sobre isso, né, Lenilson? E algumas palavras ali, ela realmente ali dá uma encurtada ali pra encaixar. E a gente falou uma coisa bacana sobre a letra dessa música, né? Sobre até a construção ali da música pop e da música desses filmes. São músicas que elas são extremamente familiares para você e grudam na sua cabeça, né? Então elas são construídas de forma cuidadosa. O cara que escuta essa música nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Ásia, todo mundo vai ouvir essa música e vai sentir ali uma conexão com ela. Então os versos são feitos cuidadosamente, assim, para que a gente possa processar. Então isso não vai ser difícil para vocês para cantar. É uma particularidade que eu acho interessante aí, é que nós temos duas palavras, né? Isso. A última, o breathing e o everything. E a pronúncia ela é diferente, embora eu tenha TH nas mesmas, né? Você falou pra gente aqui do som dessa diferença. Isso. Que é aquela aulinha que a gente faz lá no 1C, não é? E a pergunta constante dos nossos alunos de inglês, né? Como é que faz o som do TH no inglês? E aí são dois sonzinhos que não existem para nós falantes de português, né? É aquele sonzinho ali da língua, dos dentes na língua. Breathing é o de mother e o everything. Tá. Tem o de cima, o breathing. Você sente a vibração na sua garganta quando você produz esse som. E o de baixo não. Everything. Everything to lose. A gente sempre faz essa aulinha aí do som do TH. Enquanto vocês estiverem treinando esse sonzinho, vocês não precisam ter vergonha de exagerar. Pode colocar a língua entre os dentes mesmo e colocar o ar para fora. Que a gente vai adquirindo naturalidade com o tempo. E também não precisa se preocupar em fazer perfeitinho, 100% natural, né? Não tem problema, ninguém vai confundir isso. Beleza. Som do TH, né? É uma constante das nossas aulas de inglês. E ela parte pro refrão. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Muito interessante essa imagem, né? Ela tá se perguntando, se questionando se ela deve questionar a si mesma ali na água. Essa coisa da água ali, a imagem dela refletida na água, né? Se ela deve perguntar a si mesma o que um guerreiro deveria fazer. What a warrior would do. Tell me, underneath my armor. Me diga, por baixo da minha armadura. Palavrinha bonita, né? Underneath. Underneath. Sonzinho do TH lá no final de novo, né? Underneath. Me diga, por baixo da minha armadura. O underneath é uma palavra mais formal para under. Tá? É quase um arcaísmo, né? Você vai encontrar isso aí em textos muito formais, textos artísticos, textos poéticos. E ela se pergunta, né? Am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Eu sou leal, corajosa, brava e verdadeira? Uma música de questionamento, né? O tempo inteiro se faz isso na letra. Sim. Avança, gente? Avança. Aí o meu PowerPoint aqui fez o favor de travar. Mas vamos lá. Vai, filhote. De boa. Opa! A gente edita depois. Agora foi. E ela volta para as estrofes, né? Losing is easy. Winning takes bravery. I am a tiger's fool. Perder é fácil. Losing is easy. Depois que eu estava analisando isso aqui, eu lembrei, né? Que isso aqui é outra aula que nós damos aqui na escola, né? Sobre os gerúndios e os infinitivos. E ela usa aqui o gerúndio do verbo lose como sujeito da frase, né? O que é fácil? O ato de perder. Losing. A gente coloca no gerúndio, né?
Mesma coisa com win. Legal. Winning takes bravery. Vencer requer coragem, bravura. I am a tiger's fool. Outra Essa também. parte é interessante. Essa é interessante, né? Primeira parte gramatical, né? Que é os possessives com apóstrofe, não é? I am a tiger's fool. Eu sou uma tola do tigre. Né? A gente não usa a expressão of para falar dessas situações aqui. Então a gente não fala em inglês the name of my mother. My mother's name. Uhum. E o tal do Tiger, que isso aqui foi um quebra-cabeça pra gente, né? Isso aqui é a história da China, né, gente? O Tiger é do guarda-costas que na época virou rei, que era o Shu Chu. Acho que é assim que pronuncia, não é? Isso aí. Isso. Era o Shu Chu, que era um grande guerreiro da época, né? Ele era famoso pela baixa estatura, que ele era gordinho também, né? Mas que em batalha ele era um tigre, ele virava o bichão. E aí parece que tem ele no filme, né? Eu não vou dar spoiler, até mesmo porque eu não sei. É uma referência muito interessante, tanto a imagem do filme, Sim. quanto a história da China, né? Quanto a história da época das dinastias mesmo. Então, assim, é muito interessante. Esse realmente foi um achado que a gente teve ali. E a gente pensava que era uma expressão idiomática, que era uma expressão que falava alguma coisa, mas na verdade não, era essa referência antiga lá atrás. Uma referência sutil, não é? Sim. Achei muito bacana isso aqui, sensacional. E aí ela continua. Out in the open, no one to save me. The kindest of whispers are cruel. Out in the open, do lado de fora, áreas externas. E as batalhas aconteciam, né, dessa forma, né? Locais abertos, locais amplos, e ali isso aumenta a sensação de solidão, não é? No one to save me. Ninguém para me salvar. É ela por ela, né? The kindest of whispers are cruel. The kindest, o mais carinhoso, o mais suave dos sussurros é cruel. The kindest of whispers are cruel. A dureza da guerra, né, gente? A dureza das batalhas. E da própria situação dela no filme também leva ela a isso. O PowerPoint começou a brincadeira de novo. Aí, avançou. E aí ela volta para o refrão, né? Should I ask myself no other what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Depois o refrão ela parte ali para um bridge, né? Uma ponte ali para fazer o encerramento. E é interessante que ela faz agora um jogo ali de opostos, né? Cold is the morning, warm is the dream. Fria é amanhã, quente é o sonho. Warm is the dream. Warm é uma dificuldade que nós temos é uma palavra que nós temos muita dificuldade de explicar nas aulas de inglês aqui no Brasil. Porque é uma palavra para se referir ao calor, mas é um calor agradável. E a gente só conhece o calor aqui, hot, né? É só quente, 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 quente. Warm seria o clima da primavera. Então, no hemisfério norte, nós temos ali o inverno, que é cold, né? Aquele frio lá de rachar, que morre gente, né? E aí, quando o inverno acaba, começa a primavera. A primavera traz um calor agradável, traz um calor que as pessoas se sentem bem, né? O calor pós-inverno. E aqui no Brasil, pra gente, a primavera já chega com os 2 pés na porta, né, gente? Primavera aqui em setembro, ela chega pra gente ali tostando, né? Só um detalhezinho que me veio aqui agora. Esse cold and warm também poderia estar relacionado à questão emocional aí. Né? Também. No dia de batalha, amanhã é fria, é quando você acorda e vê ali a realidade. Né? Então, as pessoas mortas, enfim, toda a tristeza daquela guerra, né? A dureza da guerra. Isso, exatamente. Um sonho, e aí o warm seria como reconfortante, como confortável, algo que traria um certo alento. Exatamente. E o warm tem esse significado mesmo no inglês.
você usa o warm também para se referir a uma pessoa calorosa, uma recepção calorosa. A gente usa warm nesse sentido mesmo. Perfeito. Chasing the answers till I can't sleep. Procurando por respostas, perseguindo respostas, até que eu não consiga dormir. A música toda é de questionamento, né, gente? Will I be stronger or will I be weak? Eu serei mais forte ou serei fraca? When you're not with me. Quando você não estiver comigo. Aí tem que assistir esse filme para saber a quem ela está se referindo, né? Quem é esse you aqui, não é? Eu não vi o filme, então não posso dizer para vocês. Eu vou assistir. A gente viu o filme, mas a gente não vai dizer não. Aí. Então, ninguém vai dar spoiler para vocês aqui, tá? E aí, galera, ela faz uma alteração do refrão para o final da música. Que é esse último refrão, ela altera um pouco os versos, né? Who am I without my armor? Standing in my father's shoes. Quem sou eu sem a minha armadura? De pé sobre os sapatos do meu pai. Essa coisa dos shoes é uma expressão muito comum do inglês, não é? Calço os meus sapatos para saber o caminho que eu passei. Se você estivesse nos meus sapatos, né? No caso aí está na posição do pai dela, não é? Standing in my father's shoes. E aí você tem que assistir o filme para entender essa parada aí. All I know is that it's harder to be loyal, brave and true. Tudo que eu sei é que é mais difícil ser leal, brava e verdadeira. Loyal, brave and true. Bem bacana essa letra, bem legal. Muito forte. Apesar de simples, ela carrega uma significância muito grande, muitos símbolos, né, muitas referências, é bem interessante. Um trabalho de construção mesmo, né, gente? E aí, gente, em relação ali à minha área, que não é a música, eu posso falar para vocês uma coisinha que tem a ver com a música, que são as rimas, né, gente? As rimas dão musicalidade, né, aos versos. Então, todas essas palavras, elas têm o mesmo som, tá? No final. Parece esquisito, né? Quando a gente começa a estudar inglês, a gente vê ali a ortografia, né? A gente quer relacionar, mas não. Do, lose, bull, do, shoes, brew, todas têm tá? You, lose, bull, do, shoes, brew. Essas aqui são legais, né? Quando eu jogava videogame, né? Eu achava que era diferente, porque essa aqui era com O e essa aqui com E, não é? Mas não. É aquele som que é um dos sons mais comuns do inglês. Water, armor, harder, é uma das combinações aí mais comuns aí que a gente tem no inglês, né? Easy, bravery, me, e. Aqui todas têm i. A gente fala muito nas aulinhas de fonética, né? Sim. E Nos também, primeiros semestres a gente fica um pouco perdido com essa questão da fonética, mas depois a gente vai acostumando, né? Tudo é o hábito, né, gente? A gente vai se habituando aos sons do inglês, né? E é interessante nós que não estamos imersos, né? A gente que não está ali falando aquilo dia, tarde, noite, né? Assistindo todos os programas em inglês e ouvindo todo mundo falar inglês. Pra gente é um aprendizado, né? Então não achem vocês, alunos, que nós, professores, não erramos, porque nós erramos sim. A gente erra também, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente aprende palavra nova, pesquisa a pronúncia da palavra ali. É um processo, né, gente? A gente nunca chega no 100% nisso aí, né? Eu acho assim, para a vida, a gente nasce e começa a aprender e só vai parar de aprender quando morre. Só quando a gente serve. Uma coisa que não faz assim, não faz parte da vida, da prática, da rotina diária, que é uma coisa que você precisa de mais esforço, por exemplo, um idioma, em que você tem que se esforçar para você ter contato com o idioma, um país diferente. Então, requer aprendizado cada dia, estudo cada dia, senão realmente
E ao passar do tempo, né, está aprendendo cada vez mais, os professores também, os alunos também. Isso. E no mesmo verso também, né? Rimas internas. Over, shoulder. Isso tudo contribui para a musicalidade, né? A outra dica que eu tenho para falar para vocês é sobre Connected Speech. Inclusive eu dei aula disso hoje, né? Sobre aquelas palavras que se juntam uma com a outra quando a gente está falando, né? Uma termina com consoante, outra começa com vogal. Às vezes 3 palavras até, não é? No caso aqui, am I loyal, brave and true? Am I? Am I? Am I? Am I loyal? Am I loyal, brave and true? Quando vocês começarem a ensaiar, vocês vão perceber isso. Na música a gente tem muito disso, porque, por exemplo, 2 sílabas, elas precisam estar na mesma nota. Então, existe isso demais na música, e depois a gente vai ver isso cantando. Isso, Denilson vai trabalhar direitinho isso aí com vocês, porque isso é fundamental, né? Para encaixar ali na melodia, né? Quando ela fala what a warrior would do, ela não fala would do. Would do. Would do. Ela não repete os 2 Ds, né? Ela fala só um. Would do vira would do. Would do. Formas curtas, né? E a gente até fez um comentário no vídeo passado que a gente gravou e não deu certo, que essa é a única contração que tem na música, né? Tem o can também na mesma frase, né? Que é a cannot. Mas esse é o único verso que tem contrações, né? Till é a contração de until, que é até que, não é? Até que eu não consiga dormir, até que eu não possa dormir. Till I can't sleep. E aí o Lanilson falou, né, sobre a questão das contrações. Você lembra disso? Nesse ponto, né, específico da música, eu inclusive tenho que entrar, o compositor pensou na tônica da melodia. Então ele suprimiu o início, já que ele tinha a opção pelo idioma de suprimir esse e ele ataca no tio, tanto que a sílaba T é explosiva, então é muito boa para poder entrar nas tônicas da música, né, nas notas mais fortes. Então ele já tira ali o an e ataca no tio. Tio é que trocou o cannot por can, can't sleep. Esse Tzinho ele quase não é pronunciado, né? A questão ali das negativas do inglês. Esse Tzinho raramente é pronunciado muito fraco, né? A questão ali com as negativas é que a maioria das negativas no inglês elas são tônicas. Ela é dita com mais ênfase. Eu não estou lembrando agora se isso acontece na letra da música, na melodia, né? Eu preciso ouvir direitinho para ver. Mas quando a gente está falando, a gente fala can't sleep. Can't sleep. A gente não fala can't sleep. Till I can't sleep. Na verdade, eu vou falar sobre isso também na parte musical, mas eu já adianto. Essa frase, ela está encaixada na ponte, que é o que você fez a primeira estrofe, coro, segunda estrofe, refrão de novo, né? O coro de novo. Sim. E aí você vai para a ponte, que é uma parte meio deslocada da música. A gente acha que ela é deslocada, mas ela é uma ligação. Literalmente, por isso que chama ponte. Para você fazer o encerramento da música. Então, na ponte, a gente tem um aumento do grave para o agudo. É a parte mais aguda. Então, ela é mais tônica mesmo, naturalmente, por causa da melodia, que ela já é um pouco mais aguda. Então, ela tem sim essa ligação, tanto no idioma quanto na música. Muito bacana isso, né, gente? Genial, cara. Muito legal isso. E é isso, galera. E em relação ao inglês, o que eu tenho para falar para vocês sobre a Loyal, Brave, True é isso, não tem muito mais o que falar. Essa música ela é sensacional, uma música extremamente bem composta ali, cheia de detalhes, cheia ali de coisinhas. Você acha que é uma música simples, que não tem muita coisa, mas quando você começa a esmiuçar ali, quando você começa realmente a ir nos pormenores, você vê que tem todo um cuidado, né? Tem toda ali uma questão com isso, né? Os compositores realmente ali fazem um trabalho ali um trabalho de carpintaria ali mesmo, um trabalho ali artesanal ali na hora de construir essas coisas, né?
tanto que essas músicas de trilha original, né, elas não são compostas só por uma pessoa. Normalmente são 3, 4, 5 às vezes. E não só o estúdio que gravou o filme, ele não coloca a responsabilidade, normalmente, né? Existem exceções. Ele não coloca a responsabilidade no compositor que interpreta. Então tem um grupo de compositores que compõem a música e a partir dali eles ou já compõem especificamente para alguém já escolhido e contratado para interpretação, ou depois escolhem a pessoa que consegue cantar e que mais se adequa à música. Então, normalmente não é uma responsabilidade de uma pessoa só. Tanto o trabalho que precisam de 3, 4, 5 pessoas. Realmente, né? Trabalho colaborativo. Exato. Muito bacana, gente. Muito legal. E é isso, né? É isso. A gente agradece demais, professor Marcos, pela sua ajuda, né? Sua pronúncia aí vai nos ajudar a cantar melhor e aprender um pouco da língua também, né? Isso é importante também, principalmente para aqueles que não conhecem o idioma, não têm essa fluência, enfim, mas têm vontade, gostam de cantar. Então é possível sim cantar e a gente fica muito agradecido. Exato, muito obrigado. Gente, o agradecimento é todo meu. Fã do projeto Coro Virtual desde o início. Surgiu ali no momento de pandemia, um momento dificílimo, né? Um momento que nós todos estávamos ali com dificuldade mesmo ali de pensar em qualquer coisa, né? De pensar ali em alguma coisa diferenciada que fosse, né? E o projeto Coro Virtual surgiu nesse momento ali, trouxe leveza, trouxe arte, coisas que elevam o nosso espírito, né? A arte tem um papel fundamental nas nossas vidas, né? Tem o poder de ensinar, tem o poder de engajar. E é um privilégio nosso do Silgama ter esse projeto, ter o Lenilson, que é profissional da música, professor de música mesmo, formado, ter a Simone, pedagoga especialista em língua estrangeira, e a gente não poderia ter uma equipe melhor para produzir esse projeto do que vocês dois. E é um privilégio enorme ter esse projeto na escola. Longa vida para esse projeto, que esse projeto continue por muitos e muitos anos, que a gente possa ter o Coro Virtual por muito mais tempo. Porque é uma coisa sensacional, é uma coisa muito bonita, é uma coisa que envolve vários outros aspectos, né? A gente conversou isso na nossa última reunião, quando vocês apresentaram o projeto, e que esse projeto tenha longa vida e que ele dê muito certo. Quero muito que esse projeto continue conosco, que a gente possa ter o Coro Virtual por mais e mais anos. Obrigadão. Valeu mesmo, de coração, cara. Muito obrigado, gente.